A gente vai pensar um pouquinho hoje sobre a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é uma parábola que fala muito comigo, porque ela traz muitos desafios para a nossa caminhada e para a nossa vida como cristão. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Amém? Está escrito assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola, a chave de leitura dela, a chave de interpretação dessa parábola está no versículo 9. Jesus propõe essa parábola para pessoas que acreditavam na própria justiça e desprezavam o outro como consequência disso. E eu acho muito bacana que Jesus ele começa apresentando 2 personagens que eram muito famosos na época dele. O primeiro personagem é um fariseu. O fariseu era uma das elites político-religiosa da época. O fariseu era aquele cara que, quando passava na rua, a gente fala: como crescer, quero ser que nem ele. Porque eles eram muito apegados à lei, eles eram muito apegados a regras comportamentais. Então, eles tentavam respeitar ao máximo, eram muito apegados, né, à questão da Torá, né, que ali são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era o camarada que nós olharíamos e falava: nossa. De contrapartida, Jesus apresenta um publicano. Um publicano era considerado a pior espécie de gente. Porque o publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano. E Roma era o povo, né, a nação, que dominava Israel. Então, pagava altas cargas de tributo, impunha coisas pela força. E esse publicano era o cara que trabalhava para esse império. Ele era amigo do opressor. Então, para vocês terem noção, quando um judeu passava perto do publicano, ele cuspia no chão, com vontade, e falava: cachorro. Então, você tem 2 figuras que são icônicas. Uma sinônimo de santidade e a outra sinônimo de impureza. E Jesus fala que esses 2 camaradas subiram no templo para orar. Era comum entre os judeus fazerem 3 momentos de oração por dia. O primeiro às 9 da manhã, o segundo à meio-dia e o terceiro 3 horas da tarde. Então, em um desses momentos, eles subiram para orar. A escolha do templo era uma escolha de preferência. Então, se você está em Jerusalém, você vai ao templo, porque o templo é um lugar onde Deus se manifesta mais poderosamente, né? Na cultura deles, Deus estava meio que preso ao templo. Então, vamos ao templo. O fariseu sobe e começa uma oração. E a oração dele começa da seguinte forma: ainda bem que eu não sou como os demais homens. Rapaz, o camarada acreditava que ele, por conta própria, era perfeito. Para você ter noção, existiam vários ditados entre os fariseus. Alguns fariseus falavam a seguinte coisa: eu não termino meu dia sem cumprir pelo menos 100 mandamentos. Outros agradeciam a Deus por não fazer parte da escória da sociedade. Sabe
Sabe quem era? Ele falava assim, ainda bem que quando eu acordo de manhã eu vou me dedicar a Torá, enquanto o outro vai trabalhar nas coisas fúteis da vida. Ou seja, qualquer trabalho que não fosse o estudo da Torá era considerado inferior por esse grupo. Então, uma parte dos fariseus era um grupo muito, mas muito, muito legalista e moralista. Então, eles se achavam, de fato, melhores do que o outro. E aqui, gente, está um perigo da vida religiosa. A gente vem à igreja, a gente tenta fazer as coisas o mais certo possível, e a tendência é a gente criar no nosso coração um sentimento de que nós somos melhores do que o outro. Socialmente falando, nós temos até um termo, fulano é cidadão de bem. A gente não percebe, mas a própria cultura vai incutindo na nossa consciência que existem categorias de seres humanos que têm mais valor e categorias de seres humanos que têm menos valor. E a religião, a nossa vivência religiosa, é um perigo para isso. E você sabe o que eu acho interessante? Vamos usar Romanos? Romanos começa falando que o Evangelho de Deus, ali no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é de poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. No versículo 17, Paulo abre um tribunal. E Paulo fala 3 categorias de pessoas. A primeira categoria eram os gentios que viviam uma vida libertina, uma vida solta na vida. Promiscuidade, mentira, bebedeira. Aí Paulo fala essa turma. Aí a gente fala assim, eu não estou nessa turma. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada disso. A segunda parte de Paulo fala assim, a você, homem que julga. Era muito comum ter moralistas, tanto entre os judeus, como entre os povos greco-romanos ali da Grécia e Roma. A você que julga. E por fim ele fala assim, a você que nasceu judeu e acha que é melhor. Sabe como que Paulo conclui isso? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mérito próprio, eu e você estamos condenados. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos exatamente como os outros homens, separados da glória de Deus e dependentes da graça de Jesus. E aí o fariseu, não satisfeito, ele olha para o cara que está do lado. Ainda bem que eu também não sou como esse publicano. Você sabe o que eu tenho percebido? A gente, como igreja, elege pecados piores e melhores. Gente que são mais condenáveis e gente que são menos condenáveis. Por uma compensação psicológica. Tem que ter alguém pior que eu. É impossível não ter alguém pior que eu. Parece que a gente procura no outro o defeito, o problema, para a gente se sentir melhor. Esse não é o caminho do Evangelho. Porque Jesus está falando para a gente que acredita na própria justiça e se acha e despreza os outros. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Eu fiquei muito feliz, pastor, conversando com você. Acolher a galera. Só que isso a gente precisa ficar falando para a gente o tempo todo. Porque daqui a pouco a gente vai falar, será que vale a pena atender essa pessoa de novo? Mais uma chance. De novo isso. Quantas vezes você pediu perdão hoje? Eu já pedi. Aí o meu pecado, toda graça e misericórdia. O do outro, chicote. Nós somos a comunidade da graça. Nós somos a comunidade da misericórdia. Nós somos a galera que vira o outro lado. A gente não é da turma que bate. A gente é da turma que segura o dano em si. Mas se a gente for enganado pela nossa vida religiosa, pela nossa vivência religiosa, a gente vai começar a se achar melhor.
Não pense que nós temos uma vacina que vai durar a vida toda contra esses pensamentos. A gente precisa estar o tempo todo lembrando, ainda bem que eu tenho um Deus gracioso, que eu tenho um Deus misericordioso, que eu tenho um Deus que cuida de mim. Ainda bem que eu tenho um Deus que me acolhe. Ainda bem que eu tenho um Deus de graça, e a graça me dá a oportunidade de recomeçar toda manhã, porque as misericórdias de Deus se renovam todo dia. Para mim, para você, para o rapazinho que está ali na esquina fazendo o trabalho dele, para todo mundo. Para todo mundo. E nós somos essa comunidade. Eu não acredito em transformação fora do amor e do acolhimento. Se o amor e o acolhimento não funcionar, nada vai funcionar. Só que eu acredito que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Que o Deus que se encarnou, morreu, pagou o nosso preço, segurou o mal no corpo dele, está vivo porque ressuscitou, e o corpo dele está aqui, ó, a igreja. Esse fariseu, ele começa a falar justamente da vivência religiosa dele. Ainda bem que, olha, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, só coisas que são externas. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Rapaz, às segundas e às quintas, em Jerusalém era comum ter o mercado, né? Então, você sabe o que esses caras faziam? Às segundas e às quintas, botavam um pano de saco, uma roupa bem velha, no popular, pintavam a cara de cinza e iam para o mercado para mostrar a santidade. Por isso que Jesus fala lá, rapaz, quando você jejuar, pintia o teu cabelo, lava a tua fuça aí, meu filho, e vai viver a vida. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você está no momento de devoção. Porque às segundas e às quintas os fariseus faziam isso. Sabe quantas vezes a lei mandava jejuar? 1 vez por ano. Só no dia da expiação, no Yom Kippur. Só. Mas nenhum momento isso era obrigado. O texto de Jesus tem a preocupação de falar que ele dava o dízimo de tudo. A lei não obrigava a dar dízimo de hortaliça. Porque como pega um alface nesse calor de São Gonçalo, bota na sacola e vai andando só para você ver o que acontece. E como as coisas eram distantes, então hortaliça não era obrigado. Ele falou, eu dou de tudo. Esse camarada, ele tinha de fato uma vida religiosa. O texto não está falando que ele está mentindo, não está falando de nada disso. O problema todo é que ele está trabalhando do que é externo. O problema todo é que o Evangelho não tem a ver com exterioridade. Não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que eu estou me tornando. Entende o que eu estou falando? É fácil não matar. Difícil é não odiar. O Evangelho é algo que acontece dentro de mim, é algo que muda a minha estrutura. E sabe quem entendeu isso? O publicano. Rapaz, tem uns textos bíblicos que chega a gente extrema às vezes, né? Jesus olha para a multidão e fala assim, vocês sabiam que as prostitutas e os publicanos estão mais perto do reino que vocês, fariseus? Sabe por quê? Consciência de pecado. Consciência da nossa condição humana. Esse publicano, ele chega e fala assim, fala que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu. De tanta devoção. Dele entender a distância entre o homem pecador e o Deus santo. A Bíblia fala que ele bate no peito. Bater no peito na antiguidade é um gesto importante, porque é um gesto de humilhação. E ele começa a falar, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. A gente traduz eu sou pecador, mas é interessante que no grego está ali, eu sou o pecador. Ele se define, ele entendeu a condição humana. Ele entendeu quem é a gente depois de Adão. Enquanto o fariseu está falando de coisas externas, esse camarada entendeu que Deus estava querendo formar ele enquanto indivíduo. Ele entendeu que o que Deus tem para fazer na gente é algo que acontece dentro. É de dentro para fora. Não é só não mentir. Eu posso controlar a mentira, mas eu posso ser um mentiroso quanto mais por dentro. É amar a verdade. É não querer enganar o outro.
É alguém te perguntar, por que você dá o dízimo na igreja? Por que você não adultera? Por que você não mente? Por que você não rouba? Porque eu não quero. Esse já não sou eu. Porque Deus me justificou, Deus me acolheu, Deus me tornou uma pessoa melhor. O Evangelho é muito mais do que um comportamento. O Evangelho é a gente sendo transformado à imagem de Jesus. Esse fariseu, ele entendeu a lei errado. Paulo ensina a gente a ler a lei, capítulo 7 de Romanos. Paulo olha para a lei e ele olha para o outro. Como que Paulo termina Romanos capítulo 7? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo lê a lei e fala, meu Deus, estou ferrado. Eu sou um miserável. Me livra, Jesus. A gente não lê a lei para o outro, a gente lê a lei para a gente. E a gente entende a nossa condição de pecado, e esse publicano entendeu isso. Ele olhou para si e falou, opa, existe uma distância tão grande entre mim e Deus, que eu só posso chegar diante dele e pedir misericórdia. A Bíblia é tão interessante que esse tipo de oração de arrogância, a NVI fala que o fariseu orou no íntimo. Não é a melhor tradução. A melhor tradução é que ele orou de si para si. O fariseu não orou para Deus. Ele fez uma oração de autojustificação e para ele. Entende? O cara se achava tão bom que falou, nossa, eu vou orar de mim para mim mesmo. E aí Deus... Só que, aí, rapaz, a oração do publicano é muito bonita. A palavra que a gente traduz por misericórdia, ela tem a mesma raiz da palavra da tampa da Arca da Aliança. Eu falei para vocês do dia da expiação. No dia da expiação, o sumo sacerdote, ele sacrificava pelo perdão de todo o povo. Todo o povo. E aí, no final, ele pegava o sangue do animal que foi sacrificado para todo o povo e aspergia, pegava um matinho, né, o hisopo, e aspergia em cima da tampa da Arca da Aliança, que o nome dessa tampa é propiciatório. Algumas traduções vão traduzir, inclusive, seja propício a mim, pecador. A revista atualizada traduz assim, a revista corrigida, ser propício a mim, pecador. É mais ou menos assim, Deus, que eu encontre no Senhor um lugar de perdão. Porque como havia o sacrifício e o sangue era aspergido na tampa da arca, chamada propiciatório, o povo era perdoado. E ele evoca a palavra que a gente traduz por misericórdia ou por propício, justamente para fazer essa alusão ao lugar que a gente encontra perdão. A gente encontra perdão em Deus. A gente encontra perdão naquele que derramou graça sobre nós. Olha isso. Chega uma mulher adúltera, trazida por um monte de gente, lá em João. A mulher adúltera, uma passagem muito conhecida, uma mulher pega em adultério. Só traz a mulher, né? O homem não traz, não. Aí jogam ela diante de Jesus e falam, a lei de Moisés fala que uma mulher adúltera tem que tomar pedrada na cabeça até morrer. Aí Jesus fala, beleza, baixou, aqui não tem pecado aí, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala que dos mais velhos para os mais novos, todo mundo foi indo embora. Jesus fala, eu tampouco te condeno. Essa frase é mais ou menos assim, eu podia. Porque eu não tenho pecado, mas eu não vou te condenar, não. Aí, no final de tudo, Jesus fala, vai e não peques mais. A igreja inverteu. Jesus, ele fala para a mulher, e olha só, vai e não peques mais, a fim de que... Qual é a finalidade de não pecar mais? Não te suceda coisa pior. Porque ela podia ser pega de novo, e se Jesus não tivesse, ela morreria. Jesus, ele faz duas coisas que eu acho muito interessante nessa passagem, que tem muito a ver com esse lugar de perdão chamado Jesus. Jesus é o nosso lugar de perdão. Jesus é o Deus que é propício a nós. Jesus é o nosso lugar de misericórdia. É em Jesus que a gente encontra perdão e graça. Só que olha só,
Jesus só convida a mulher a ter uma vida de não pecado depois que ele derrama muita graça e misericórdia na cabeça dela. A igreja esquece de derramar, às vezes, graça e misericórdia na vida das pessoas, mas quer que a pessoa não tenha uma vida de pecado. Mas como que a pessoa vai entender o tamanho do amor de Deus se a igreja não mostrar o amor de Deus e a graça de Deus? A gente não pode inverter as coisas. E aí, no final, a santidade é um cuidado de Deus para a gente. Deus quer que coisas piores não aconteçam na nossa vida. E quanto mais perto de Jesus, mais alcançado pela graça de Jesus, a gente vai entendendo isso. Jesus é o nosso lugar de perdão, da mesma forma que foi lugar de perdão para um monte de gente nos evangelhos. E aí fica um desafio para a igreja. Nós temos sido lugar de perdão? Ou nós temos sido as pessoas que olham para os outros e falam, ainda bem que eu não sou como os demais homens? Ou a gente tem sido, cara, eu sou que nem você, pecador, Jesus me alcançou, Jesus me amou, olha, Jesus está fazendo coisas grandes na minha vida. Olha, inclusive, essa situação que você passou, eu já passei. E debaixo do amor e da graça de Jesus, eu mudei. Jesus tem me dado força. Jesus está me ajudando a vencer esse pecado. Jesus está me ajudando a ser mais generoso. E para você, que ainda não tem uma experiência com Jesus, saiba disso. Jesus não está contra você. Jesus está de braços abertos para você. Jesus quer cuidar de você. Jesus não quer te condenar pelo teu pecado. Jesus quer te salvar dele, te curar dele. Jesus é o lugar que a gente encontra aconchego para as nossas dores. Jesus quer cuidar de mim e de você. Jesus é um Deus que é interessante, né? Ele fala que o fariseu é um cara exaltado. E quando a gente é exaltado, a gente não encontra essa justificação. Mas quando a gente se humilha, e se humilhar aqui, gente, não é um ato de um soberano que bota você para beijar o pé dele a todo custo, não. É de ser humilde. É de se chegar a Deus com o coração humilde. Se você se chegar assim, não importa a tua condição, não importa quem você acha que você é, porque a única coisa que você é um filho amado de Deus. Você é alvo do amor de Jesus. O Deus encarnado que escolheu ser servo para ensinar a igreja a ser serva e para nos salvar. Jesus te ama muito. Você, crente, que aquele pecado antigo voltou a te incomodar, Jesus te ama. Jesus não está contra você. Jesus está ao teu favor. Cola nele, que ele vai te ajudar. Você só vai vencer junto a Jesus. Não fica com vergonha, não fica com medo, não carrega culpa. Pelo contrário, o Evangelho veio fazer isso. No verdadeiro amor não há medo, João, apóstolo. Não precisa ter medo. O nosso Deus não é um Deus com chicote na mão. O nosso Deus é um Deus que morreu crucificado em nosso favor. Ele escolheu tomar chicotada no nosso lugar. Ele está a teu favor. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa não se iludir com a nossa religiosidade. Que a gente possa chegar a Deus sempre com o coração aberto, sabedores que nele nós temos um lugar de acolhimento, um lugar de amor e um lugar de graça. Vou orar com a igreja. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque em Jesus nós encontramos um lugar de graça. Em Jesus nós encontramos um lugar de amor, de aconchego. E eu te peço, Deus, que cada irmão, cada pessoa que está aqui nessa noite, se sinta amada por Jesus, cuidada por Jesus. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, eu te peço por essa igreja, abençoe essa igreja grandiosamente. Levanta os sonhos, propostas abençoadoras para o Joque. Traz recurso, Deus. Ilumina a consciência de cada irmão,
potencializa os irmãos dessa igreja, para que eles possam cumprir a tua missão aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.